Olha, agora mudando de assunto, permanece internado em um hospital particular de Ribeirão Preto o jogador Pedro Severino, 19 anos, vítima de um acidente na rodovia Anhanguera. O hospital divulgou um novo boletim médico informando que ele segue sob cuidados médicos na unidade de terapia intensiva e que nas últimas 24 horas o quadro do Pedro permaneceu estável e grave, porém com reações e alguns estímulos. E isso que é bom. Ele teria tossido algumas vezes e também controlando aí a respiração, o que mostra que ele está com um estímulo no cérebro, né? Está conseguindo aí raciocinar para respirar e para tossir. O Rafael Pasquim tem detalhes e uma reportagem agora sobre esse caso. É na UTI deste hospital particular em Ribeirão Preto que o jogador recebe os cuidados desde quinta-feira da semana passada. A equipe formada por médicos intensivistas, neurocirurgiões e outros profissionais de saúde acompanha Pedro Severino 24 horas por dia. Desde o primeiro boletim médico divulgado pelo hospital, o estado de saúde do jogador se mantém grave, mas estável. Pedro Severino tem feito diariamente exames de imagens que mostram como estão as funções cerebrais. Apesar do quadro grave, esses exames revelam que existem reflexos, o que confirma o funcionamento do cérebro. Depois do acidente, o atacante de 19 anos recebeu os primeiros atendimentos num hospital de Americana. O trauma na cabeça fez a equipe médica iniciar o protocolo para confirmar o diagnóstico de morte cerebral, até que o jogador tossiu, o que interrompeu o processo. No dia 4 de março, Pedro Severino seguia para o centro de treinamento do Red Bull Bragantino em Atibaia, quando o carro onde estava bateu na traseira de um caminhão na rodovia Anhanguera, em Americana. No veículo também estava Pedro Castro, de 18 anos. O meia do Red Bull teve ferimentos leves, passou por exames no hospital da capital paulista e teve alta médica na última sexta-feira. O motorista do carro contratado pela família de Pedro Severino, em depoimento à polícia, admitiu que dormiu na direção. Revelado nas categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto, Pedro Severino é filho do ex-atacante do Pantera, que chegou à seleção brasileira, Lucas Severino. Recentemente, nas redes sociais, o pai comemorou o desempenho do filho depois de uma goleada na partida entre Botafogo e Comercial. Fazer 2 gols no Come Fogo é realmente um dia para ficar marcado na história. A gente sabe das comparações, mas eu creio que ele tenha agora provado que ele está escrevendo a própria história. Então, é um dia inesquecível e que nos deixou, não só eu, mas como minha esposa, os irmãos dele, muito felizes. Jogadores, equipe técnica, direção do Botafogo e todo o país acompanham e torcem pela recuperação de Pedro Severino. Vamos continuar nesse mesmo sentimento, levar o pensamento de forma positiva para que o Pedro possa sair dessa o mais rápido possível. Olha, é todo um país, né? Porque esse caso ganhou uma repercussão nacional, porque chamou muita atenção. O Pedro, um garoto jovem que ainda está lutando, continua lutando pela vida em um caso grave, porém estável, né? E quando se fala em quadro estável, isso é uma boa notícia, né? Porque ele não piorou, não houve uma grande evolução para melhora, porém não houve piora. E aí a gente parte que ele está tentando, né, se reabilitar, e quando se tem estímulos como uma tosse, como você controlar a própria respiração, isso mostra que o cérebro ainda tem as suas funções preservadas, ativas, ao contrário do que o hospital de Americana, e causou toda essa comoção, essa polêmica, quando o hospital, logo depois do acidente, horas depois, divulgou uma nota falando que ele estava morto, né? Olha, infelizmente ele morreu, não tem mais atividade cerebral, mas o hospital acabou, entre aspas, queimando a largada, né? Saindo com essa nota antes do esperado, surpreendeu todo mundo, a família sofreu a perda, as redes sociais, uma grande comoção, muita gente compartilhando, porque ele é muito querido, muito conhecido, principalmente pelos jogadores, pelo pessoal da base, o pessoal do Botafogo, os torcedores do Botafogo, e aí, realmente, de lá pra cá, depois que houve, né, essa reviravolta no quadro e essa melhora, esse estímulo que aparece no Pedro Severino, né, todo mundo agora se une em torno da recuperação dele e não pensar na evolução do quadro para pior, né?
está lutando pela vida dele, assim como dentro de campo é um grande jogador, fora dele mostra que é um grande guerreiro também. A gente vai atualizando e a boa notícia é que o quadro é estável, porém ele continua apresentando estímulos positivos, como tosse e controlando a própria respiração. Isso mostra que a cabeça, né, que o cérebro está ali, ó, funcionando.